E aí pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal História Contada e hoje a gente vai falar sobre o Muro de Berlim. O Muro de Berlim foi uma divisão histórica e determinante no século XX. Erguido pelo regime socialista da União Soviética em 1961, cercou toda a fronteira entre a Berlim Ocidental e Berlim Oriental, ocasionando um bloqueio para seus habitantes, até o ano de 1989. Mas antes de entrarmos nesse assunto, vamos voltar no tempo e tomar conhecimento de algumas coisas que resultaram nesse acontecimento. Antes de qualquer coisa, devemos compreender que no período pós-Segunda Guerra, o mundo agora apresenta apenas dois regimes e ideologias políticas, o socialismo e o capitalismo. Esse é um fator muito importante para que vocês possam entender todas essas divisões e diferenças, pois essas duas ideologias são de total oposição. Para entender a divisão do Muro de Berlim, é preciso conhecer também outras duas divisões, a Cortina de Ferro e a Fronteira Interna Alemã. Mas fiquem tranquilos, pois não é nada difícil de compreender ou decorar. De forma fácil, vamos pensar assim: o Muro de Berlim dividia Berlim entre ocidental capitalista e oriental socialista, assim como a fronteira interna alemã dividia a Alemanha e a Cortina de Ferro dividia a Europa, também em ocidental capitalista e oriental socialista. 1945, fim da Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos e União Soviética começam a Guerra Fria, um conflito ideológico e geopolítico, já que nunca houveram conflitos armados diretamente entre os Estados Unidos e a União Soviética. A Guerra Fria, disputada entre o capitalismo norte-americano e o socialismo soviético, tinha como prêmio a hegemonia política mundial. Com a queda do nazismo, em 1945, a Alemanha fica ocupada por forças militares dos países que a invadiram durante a Segunda Guerra. Sem governo, política e comandantes, a Alemanha é adotada politicamente pelos seus ocupadores, após a criação da Conferência de Potsdam. Estados Unidos, Reino Unido e França de um lado, União Soviética do outro. Com o início da Guerra Fria, a Alemanha vira palco do conflito ideológico e geopolítico, assim se dá a sua divisão. A Conferência de Potsdam foi um tratado entre Estados Unidos, União Soviética e Reino Unido para tratar do futuro da Alemanha. O objetivo era reorganizar o país, que se encontrava totalmente desestruturado após a guerra. Concluída a conferência, foi concretizada então a divisão geográfica e política da Alemanha e Berlim entre ocidental pelo lado de influência norte-americana capitalista e oriental pelo lado da União Soviética, de influência socialista. Sendo assim, os resultados foram a criação da República Federal da Alemanha e Berlim Ocidental, no lado capitalista, e República Democrática Alemã e Berlim Oriental, no lado socialista. A fronteira interna alemã também foi um muro construído pelo regime soviético. Essa divisão separava a Alemanha e a acompanhava a Cortina de Ferro, que dividia a Europa ao meio. A Cortina de Ferro foi um termo citado por Churchill, primeiro-ministro inglês, em referência à divisão da Europa, criada pelos soviéticos com a intenção de isolar suas áreas de ocupação e habitação. O Muro de Berlim resultou a separação de amigos, familiares, mães, pais e filhos durante 28 anos. Muitas crianças e jovens nunca mais viram seus pais, mesmo após a queda do muro. Afinal, por que a União Soviética tomou tal atitude? O motivo desse acontecimento era a falência do socialismo soviético, que nunca deu certo. Haviam reclamações e manifestações contra a União Soviética por parte dos habitantes da Alemanha e Berlim Oriental em relação às péssimas condições de infraestrutura, atividades trabalhistas, direito à propriedade, liberdade de expressão, votações diretas em eleições, uma política mais aberta e democrática e assim por diante. Com todos esses pontos negativos do socialismo, muitas pessoas foram para a Berlim Ocidental, que por ser capitalista, possuía mais investimentos em educação, liberdade de ir e vir, direitos trabalhistas e assim por diante. Todas essas migrações resultaram a perda de mais de 3 milhões de habitantes do lado soviético. Com essas migrações, toda a liderança soviética toma a decisão de reprimir as manifestações na Alemanha e Berlim Oriental, através do Exército Vermelho, fechar as fronteiras e cercar a Berlim Ocidental. E é aí que a coisa começa a ficar mais séria, e então começam os 28 anos de um isolamento injusto e covarde criado e liderado pelo socialismo soviético.